Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa Conexão Blumenau. Estamos aqui em mais um encontro e hoje eu não estou sozinha. Eu estou aqui com o Christian, o nosso especialista em pesquisa e desenvolvimento. Olá, pessoal, bom dia. Pessoal, e por aí, tá tudo certo? Foi tudo bem no feriado? Acordaram bem hoje para essa semana incrível, iluminada que a gente vai ter juntos? E como vocês já sabem, o nosso combinado é toda segunda-feira, às 7h30 da manhã. Vocês aqui, tomando um café, indo para o trabalho, levando as crianças para a escola, vão ter muita informação de produto, muita informação de iluminação. Então fiquem conosco que vocês vão aproveitar muito, porque hoje o tema é muito interessante, né, Cris? É isso aí, hoje nós vamos falar sobre como dimensionar perfil, fonte de alimentação e as fitas de LED para todo esse sistema que é muito recente no mercado, mas muito popular, tem ficado cada vez mais popular. Isso mesmo. Para você que nos acompanha, vocês já viram que os nossos últimos encontros foram relacionados a esse tema, mas a gente sentiu uma verdadeira necessidade de se encontrar mais um dia para poder falar mais sobre esse assunto, porque a gente recebe dúvidas todos os dias em todos os nossos canais sobre esse produto que está sendo aí um grande achado na iluminação. Iluminação linear, gente, é o presente e é o futuro também da iluminação. Então é importante a gente estar bem entendido de todos os assuntos aqui. É isso aí. Mas eu sei, né, Cris, que já tem bastante gente online aí, então, gente, olhem para a tela, coloquem aí, por favor, qual cidade vocês estão falando, de qual estado, qual é o nome de vocês, como é que vocês chegaram até aqui, para a gente poder se conhecer um pouquinho melhor, tá? Vai ser bem legal esse momento de interação também. Bom, Cris, acho que agora a gente já fez aqui a introdução, já convidou todo mundo para colocar o nome, a cidade, e acho que a gente já pode começar o nosso conteúdo, né? Uma das perguntas que eu mais recebo, né, é relacionadas a esse tema. Quando a gente fala de perfil, o que eu preciso pensar? Como que eu tenho que escolher? Qual é a melhor forma de escolher? Bom, vamos lá, gente. A primeira coisa que você tem que pensar é o que você precisa para fazer a instalação do perfil de LED. Você precisa do perfil propriamente dito, você precisa da fita de LED, que vai gerar iluminação, e você precisa da fonte de alimentação. Além disso, você precisa de um acionamento, que pode ser o interruptor simples, ou pode ser um dimmer também. Você pode dimmerizar a iluminação. Qualquer um deles serve, depende muito da sua aplicação. Mas vamos falar um pouco de cada um deles, começando pelos perfis, né? O perfil você vai escolher de acordo com a sua necessidade, ou com a necessidade do projeto que foi feito para você. Então, por exemplo, aqui a gente trouxe alguns exemplos. A gente trouxe o nosso perfil line duplo de sobrepor. Por que você usa sobrepor? Às vezes você ou não quer ter que recortar um forro ou um gesso, ou você só quer ter uma instalação mais simples, ou você não tem essa possibilidade de recortar o forro ou o gesso. Então você vai colocar direto no teto. Outra vantagem desse perfil é que ele permite que você utilize duas fitas de LED dentro dele. Assim você consegue ter mais fluxo luminoso. Por uma situação onde você tem um pé direito duplo, por exemplo, algo do tipo. Nós também temos aqui como exemplo, né, o nosso perfil line de embutir de 25 milímetros, que serve justamente para quando você precisa de uma situação onde você tem que embutir no gesso, por exemplo, né? Eu tenho um espaço para embutir, eu quero que o perfil fique mais discreto, embutido para dentro do teto, então aqui é uma opção de perfil de embutir. E nós também trouxemos o nosso perfil de marcenaria, né? Como o nome já diz, você tem uma instalação de marcenaria. Então, eu tenho um móvel, ou um móvel que continua para o teto muitas vezes, ripado, né, que está muito na moda. Então esse perfil se encaixa dentro disso perfeitamente. Uma característica legal de todos esses perfis que eu estou falando até agora é que eles são feitos em alumínio e possuem um diferencial que a gente já falou em outra live, está gravado no Instagram para vocês verem quando quiserem, a lente de policarbonato com os grânulos de vidro. Isso ajuda muito tanto na distribuição de luz, quanto também no fluxo luminoso geral. Ele melhora o fluxo luminoso e deixa mais uniforme a iluminação. E por último, se você tiver, por exemplo, que acompanhar alguma linha mais curva ou algo do tipo, a gente também tem o perfil flexível, que permite que você faça, por exemplo, formatos arredondados, circulares, na parte de iluminação. Tá certo? Legal. Nossa, beleza. Bastante informação, né, Cris? Então a gente tem
tanto flexível para você fazer vários Isso aí. desenhos no que necessitar. A gente tem o de embutir, Isso se mesmo. caso tiver ainda no projeto, que conseguir fazer essa projeção exatamente. de fato desse produto, então a gente tem esse de embutir. Ele é super slim, gente, ele é bem baixinho mesmo, então cabe em qualquer forro. Fica até uma dica sobre esse perfil de embutir que está aqui, tá? Ele tem a espessura do forro que se utiliza mais de gesso hoje, que é o gesso acartonado. Ele tem a mesma espessura. Então, se você tem um gesso acartonado, ele cabe exatamente na altura do gesso, que é de mais ou menos 1 centímetro. Ele cabe Legal. certinho ali, tá? Aí a gente tem esse de marcenaria, que é super slim também, gente. Olha só. Meu dedo tá aqui, olha o tamanho dele. Super baixinho. E se caso precisar de maior fluxo luminoso, mostra de novo aqui, Cris, Isso. que tem 2 fitas pro pessoal Vamos dizer ver. que você ou tem um pé direito duplo ou você vai usar apenas o perfil como iluminação. Você não vai ter iluminação complementar, então aqui você pode colar 2 fitas de LED e garantir iluminação mais forte pro teu ambiente. Legal. E Cris, você consegue, já que a nossa câmera chegou mais perto, você consegue acender eles Com pro certeza. pessoal Ó. ver? Gente, o Cris comentou Nossa, sobre a nosso nossa perfil. lente, né? Lembra que ele comentou da lente, que tem grânulos de vidro, que mimetiza bem a luz? Então, olhem só. Aqui a gente tem 3 modelos de fitas diferentes, daqui a pouquinho o Cris vai falar mais, mas olha só que lindo que fica a iluminação. Consegue ligar esse aqui, Ó, Cris, que vamos tem lá. 2 também? Gente, olhem Vocês só. conseguem ver o acabamento. Conseguem ver que não tem nenhuma marcação, ó, do LED. Isso. E é legal vocês verem que aqui nós temos, como eu falei, 2 fitas de LED. Então eu teria um vão, eu teria um espaço entre elas. Mas, como eu tenho essa lente em policarbonato, ela preenche todo o espaço, a iluminação fica bem uniforme. Legal, Cris. Já que o produto tá ligado aqui, falando pro pessoal agora, né? Qual que é a melhor... O que a gente tem que levar em consideração quando a gente escolhe a fita? Pra deixar assim, tão lindo desse jeito. Então, gente, a fita de LED, a primeira coisa e a mais importante que você tem que levar em consideração, na verdade, para qualquer instalação de iluminação, é o fluxo luminoso. Então, Tá. sempre você vai dimensionar de acordo com o que você precisa de fluxo luminoso. Geralmente, num projeto, a gente coloca o perfil com fluxo luminoso, mas vai ter iluminação complementar. Então, você pode utilizar uma fita com fluxo um pouquinho menor, mas que vai ter um custo-benefício muito maior, como, por exemplo, a fita Pro, que está instalada nesse nosso primeiro perfil que está aqui. Aqui eu tenho uma fita com 120 LEDs por metro, ou seja, esse metro de fita que está instalado aqui tem 120 pontinhos de luz instalados nele, certo? Beleza. Mas eu preciso de muito fluxo luminoso. Eu vou ter, como eu falei antes, um pé direito duplo, ou eu não vou ter iluminação complementar. Eu vou ter apenas a iluminação principal. Então, por exemplo, eu vou usar esse perfil duplo aqui e eu só vou ter ele para iluminação. Nesse perfil duplo, por exemplo, a gente utilizou uma fita com 240 LEDs por metro. Legal. Ou seja, cada metro desse perfil que está aqui Vamos tem abrir de novo, 240 pontos de LED para iluminação. Então os LEDs ficam muito mais próximos um do outro, né? Tá. Beleza. Ou, né, e aí tem que ser levado em consideração também, que é a questão de, eu não quero que apareçam os pontos de LED no perfil, né? Geralmente, como eu falei antes, a gente tem o nosso diferencial da lente que permite que você utilize praticamente qualquer fita sem problema nenhum, sem marcar pontos de LED. Mas, vamos dizer que a gente tenha, por exemplo, esse perfil aqui de marcenaria. Esse perfil ele é muito fininho, muito estreito. Então eu preciso de uma fita que não marque nenhum ponto de LED. Então eu tenho a fita Cobb que tem 480 LEDs por metro. Então aqui eu tenho, para cada metro, nesse metro de fita que eu tenho aqui, eu tenho 480 pontinhos de luz, 480 LEDs. Tá? Legal. Até mesmo parece que a fita Cobb é um LED só, né, Cris? Exatamente. Quando você Mas vê ela não desligada, é. ela parece um LED gigante. Mas não é um LED só, tá, gente? A nossa fita Cobb, ela tem 480 LEDs por metro. Então, quando ela acende, ela fica muito bem preenchida. Isso mesmo. No mercado, as fitas têm de 350 até 380 LEDs por metro. Isso aí. Então, a nossa tem, no mínimo, mais de 100 LEDs por metro aí do que a que existe no mercado hoje no Brasil. Então, ela é uma excelente opção para você utilizar em perfis mais baixos. A gente tem outras opções também, que são a Pro e a Ultra, que o Cris mostrou aqui, que no nosso perfil, na nossa lente, ela não tem marcação nenhuma. Então, vale muito a pena conhecer. Ô Cris, você comentou então que o que eu preciso prestar muita atenção para escolher na fita é o fluxo luminoso
e os LEDs por metro. Isso mesmo. Que é isso que vai fazer com que eu tenha muita iluminação no ambiente e que não marque na lente do perfil. Em resumo, a informação mais importante sempre é o fluxo luminoso. Mas, como a gente está falando de uma aplicação em perfil, para a gente ter certeza que eu vou ter um acabamento perfeito, é bom levar em consideração também a quantidade de LEDs por metro. Ótimo, gente. E aí, estão gostando das informações? Uma enxurrada aqui de informação, tá até difícil de acompanhar de tanta notícia aqui, mas qualquer coisa vão mandando aí no chat pra gente, tá, pessoal? Aproveita que vocês estão aí, curtam a live, compartilhem, cliquem aqui no coraçãozinho do lado, mandem no direct pros seus colegas para não perder nenhum momento do nosso conteúdo. E eu já tô sabendo que tem muita gente aí na nossa live e tem gente então de São Paulo, de Lages, aqui de Blumenau, Santa Catarina que a gente tá falando. Lages, para quem não conhece também, fica em Santa Catarina, Pará, Goiânia, Florianópolis, São Paulo também, com o interior de São Paulo, com Bauru. Então, gente, obrigada por estarem aqui conosco hoje. Tá bem cedinho, eu sei, mas ó, vamos que tem mais conteúdo. Cris, falamos então sobre perfil e fita. Quem tá chegando agora, a gente já falou sobre esses dois assuntos. Agora, a minha dúvida, muito grande, é sobre as fontes. Como que a gente escolhe a melhor fonte para o nosso sistema linear? Bom, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é aonde eu vou instalar essa fonte. Eu tenho um espaço delimitado para a colocação dessa fonte. Por quê? Nós temos dois modelos básicos de fonte. O primeiro são as fontes Slim. Para que serve a fonte Slim? A fonte Slim serve para duas situações. A primeira, onde eu não tenho, onde eu não tenho uma instalação prévia para colocar a fonte de alimentação. Tá. Então, por exemplo, eu vou é uma instalação já existente, eu não estou fazendo um projeto totalmente novo, eu preciso achar um lugar para colocar essa fonte. Então essa fonte ele tem esse formato fininho que serve para duas coisas. Ou eu posso colocar ele dentro do recorte do perfil, ela tem a mesma espessura do recorte do perfil. Então onde eu recorto o gesso para embutir o perfil, eu posso colocar a fonte. Ou eu posso colocar aqui dentro do vão aqui de dentro do perfil duplo. Eu vou colocar no perfil duplo, eu posso colocar aqui dentro, né? A outra vantagem dessa fonte, como eu falei, a primeira questão é, eu não tenho espaço prévio para isso. A segunda é, eu tenho uma metragem muito grande de perfil e eu vou precisar colocar mais fontes de alimentação. Então eu posso utilizar o próprio perfil, como nesse caso do perfil duplo, por exemplo, para colocar essas fontes de alimentação e garantir alimentação constante por todo o perfil. Perfeito. A segunda fonte é a fonte colmeia, que é essa daqui. Para que ela serve? É a mesma coisa, tá? Acho que é importante até a gente falar sobre isso. A fita de LED, por que ela precisa de fonte de alimentação? Porque ela não vai direto na rede elétrica, né? Eu preciso de uma alimentação específica para a fita de LED. Diferente de outros produtos de iluminação, que a gente geralmente tem um driver, tem algum componente que faz a conversão de energia, aqui ela funciona com 12 volts. Quando eu falo 12 volts, são os mesmos 12 volts que vocês conhecem de qualquer outra coisa dentro de casa que funcione com 12 volts. Por exemplo, dispositivos eletrônicos como TV, como câmera de vigilância, coisas desse tipo que funcionam com tensão 12 volts. Então aqui é 12 volts também. E aí o que acontece? A nossa rede elétrica funciona com 127 ou 220, então eu preciso de conversão de energia. A fonte colmeia, ela vai ser colocada onde? Nesse local onde eu tenho um espaço para fazer a instalação dela. Então, por exemplo, eu tenho uma caixa de passagem, uma caixa de alimentação, onde eu vou colocar exclusivamente essas fontes de alimentação. É para isso que serve essa fonte aqui. E nós temos tanto nessa versão padrão, que é para acionamento mais tradicional, por interruptor, quanto a versão também dimerizável. Então, eu posso dimerizar a fita de LED com a fonte dimerizável. É legal comentar o seguinte também, que qualquer fita de LED pode ser dimerizada desde que seja utilizada uma fonte dimerizável. Ou seja, nós temos a fita de 120 LEDs, nós temos a fita de 240 LEDs, nós temos a fita COB. Então, as três fitas podem ser dimerizadas desde que eu utilize essa fonte dimerizável com um dimmer, como a gente está usando aqui, um dimmer tradicional de mercado, de marca tradicional, onde você apenas faz a instalação e você pode dimerizar por aqui diretamente. Ai, que legal, Cris. Tá pegando aqui na câmera, gente, olha só que linda que fica. Então, todas as nossas fitas são dimerizáveis. Isso mesmo. Entretanto, precisa escolher a fonte correta, que é essa daqui que eu tô mostrando na câmera agora. Que é a fonte colmeia dimerizável. Legal. Então, tendo uma fonte dimerizável, claro que com o apoio de um dimmer, padrão de mercado,
a gente consegue fazer a dimerização da nossa fita. É isso aí. Consegue mostrar de novo pro Claro. pessoal, Cris? Ó, Pra ficar então, bem claro como para eu todo falei mundo? antes, é um dimmer super tradicional, então você pode comprar qualquer dimmer de modelo padrão do mercado e ajustar a iluminação de acordo com a necessidade. Ótimo. Cris, beleza. Entendi. Perfil, fita e fontes. Isso Tudo mesmo. que eu posso fazer e quão lindo fica. Isso aí. Só que existe um jeito da gente saber, dependendo de qual perfil e fita que eu escolher, qual fonte que vai se encaixar melhor pro meu espaço? Sim, e é mais fácil do que parece, tá? Vamos lá. Quando você faz todo esse dimensionamento aqui, duas informações são muito importantes para o dimensionamento da fonte. A primeira é o tamanho, a distância que você precisa instalar. Então, por exemplo, a gente vai dar um exemplo aqui. Tá. Digamos que a gente vai pegar um perfil como esse aqui de embutir e vai instalar 5 metros deste perfil, certo? Então, eu vou ter 5 metros de perfil. E eu vou utilizar, por exemplo, a nossa fita Pro. A nossa fita Pro ela tem 12 watts por metro. São essas duas informações que são importantes porque a fonte, a potência, a capacidade de potência da fonte é medida em watts. Tá. Então, são essas duas informações que são importantes. É basicamente a multiplicação. Então, se eu preciso de 12 watts por metro por 5 metros, eu vou ter 60 watts. Porém, por segurança, nós sempre recomendamos uma tolerância um pouquinho maior, de uns 20%. Isso quer dizer que 60 watts não funcionaria? Funcionaria, mas por garantia, por segurança, a gente recomenda que você faça um somatório de mais 20% de potência, tendo assim, neste caso, neste exemplo aqui, uma fonte de 72 watts. Ok, né? ok. Aí vem a pergunta, beleza, aqui a gente está falando apenas do perfil com uma fita de LED. Isso. Mas digamos que eu preciso de uma instalação mais potente, eu preciso de 2 fitas de LED. Aí a gente vai usar esse aqui, por exemplo. Basta eu pegar essa conta que está aqui e multiplicar por 2. Tendo, por exemplo, nessa situação aqui, 144 watts. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu posso utilizar, nesse exemplo aqui, uma fonte, eu não tenho uma fonte de 144 watts. Pois Posso é. utilizar uma fonte de 200 watts, por exemplo, sem problema nenhum. Vai né? sobrar. Exatamente. Acho que é importante até a gente levar isso em consideração, tá? A fonte, vamos dizer que nesse caso eu preciso de 144 watts, mas eu vou usar uma fonte de 200. Isso não quer dizer que eu vou ter um consumo maior de energia. Por quê? O sistema vai consumir o quanto ele precisa. Essa potência que está cravada aqui na fonte é apenas a capacidade que ela consegue suportar. Então eu vou colocar uma fonte de 200 e vou ter uma folguinha. Caso se um dia eu precise fazer uma ampliação, colocar mais fitas de LED, eu posso até mesmo utilizar a mesma fonte. É possível Isso e mesmo. não vai gastar mais que isso. Não vai gastar mais do que está dimensionado. Ótimo, Cris. Ótimo, perfeito. Então eu entendi o cálculo que a gente faz quando a gente está falando de 1 metro de fita. No caso aqui você usou 5 metros. Isso. E se eu tiver 2 fitas dentro do perfil, você já mostrou pra gente ali que a gente dobra a quantidade Isso da potência para encontrar a melhor fonte. E se eu tiver um projeto ainda maior, Cris, como que a gente pode chegar e numa situação, porque eu recebo bastante informação sobre isso das nossas redes sociais, de quando a gente vai visitar lojista, de que às vezes a fita perde um pouco da força dela, não fica legal, não fica tão uniforme. Como é que isso tem a ver com esse cálculo aí? Perfeito. O que acontece, gente, é o seguinte. A alimentação da fita de LED e a fita de LED em si funciona com 12 volts. 12 volts ela tem uma perda, ela tem um pouco mais de perda de energia porque é uma tensão muito baixa. Então, nesse caso, o que a gente recomenda? Primeiro, vamos fazer um exemplo aqui, para ser mais rápido para nós aqui. Vamos dobrar o tamanho. Então, em vez de 5 metros, eu preciso de 10. Então, eu vou fazer a mesma conta de 12 watts. Só que ao invés de botar 5, eu vou botar 10 metros. E eu vou ter 120 watts. Certo? De novo, a gente considera importante colocar a mesma tolerância de 20%. Então, eu vou colocar aqui uma tolerância de 20% que vai dar mais 24 watts, totalizando a mesma coisa que aqui em cima, né? 144 watts. Legal. Duas coisas são importantes aqui, certo? A primeira delas é, eu posso utilizar, como eu falei antes, uma fonte de 200 watts, certo? Ou eu posso utilizar, se eu quiser também, duas fontes de 72 watts. 72 watts. O
que vão totalizar os mesmos 144 watts. Tá? Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque a gente sempre recomenda, quando você tem metragens muito grandes, como aqui a gente está falando de 10 metros, a gente fazer o que a gente chama de circuito fechado. Ou seja, se eu utilizar uma fonte de 200 watts, você levar o fio de alimentação, mesmo como está aqui, você levar o fiozinho de alimentação, levar um para cada ponta, então você leva um fio para uma ponta, leva um fio lá na outra ponta do sistema, ou se for utilizar duas fontes Slim de 72 watts, como é o caso aqui, eu vou botar uma fonte dessa em cada ponta. Assim eu garanto uma alimentação mais constante e, consequentemente, a iluminação também mais constante. Entendi. Então, olha, pessoal, essa dica vale ouro. Quando vocês tiverem um projeto maior, uma metragem maior, façam um circuito fechado ou conectem uma fonte em cada ponta. Assim vai garantir que a qualidade da instalação, do serviço, seja ainda melhor. Legal, Cris. Eu tenho uma outra dúvida que eu também recebo bastante. Antes de abrir aqui para as dúvidas que o pessoal está mandando, eu quero também falar um pouco mais das cidades, que eu sei que tem mais gente que se conectou aqui com a gente, tem várias pessoas aí. Eu queria fazer uma pergunta que a gente falou sobre quando o projeto é muito grande. E aí a gente falou, faz o circuito fechado ou conecta em cada ponta, beleza. Mas nem sempre a gente consegue. Nem sempre a gente tem essa possibilidade, porque às vezes a fonte, o local de armazenamento da fonte fica distante de onde está a fita e o perfil. O que a gente faz com isso? Bom, nesse caso, o mais importante é fazer um correto dimensionamento do fio. Né? Nós não vamos entrar no detalhe aqui, porque é um cálculo bem complexo. Está sendo preparado um conteúdo que em breve vai ser liberado falando sobre isso. Opa, tá? Spoiler aqui então, hein? Isso mesmo. Fiquem Mas ligados. O mais importante é o correto dimensionamento e a correta seleção de um bom cabo de alimentação. Por quê? De novo, a gente está falando de 12 volts, uma tensão baixa, tem perda. Então, se tem perda dentro da fita, vai ter perda dentro de um fio de alimentação também. Então, se você não utilizar um bom cabo de alimentação, você vai precisar, você vai ter problemas, vai chegar a alimentação incorreta ou às vezes até a fita não vai funcionar por causa do cabo de alimentação. Legal. Então, Cris comentou aqui, a gente vai ter conteúdo sobre isso, conteúdo riquíssimo, então fiquem conectados aqui nas nossas redes sociais. Se você ainda não nos segue, clica aqui para seguir, porque vai valer muito a pena vocês estarem conectados com a gente em relação a isso. Gente, a gente já passou da metade da nossa live, né? Deixa eu correr aqui com o conteúdo, porque senão a gente não vai conseguir dar conta. Quero falar aqui do pessoal que está em outras cidades. Consegue me mostrar ali, gente? Então tem da Bahia, Salvador, Itamaraju, Rio Grande do Sul, Erechim, Novo Hamburgo. Gente, bom dia, obrigada por estarem aqui com a gente, viu? E tem uma pergunta vinda lá do pessoal ao vivo, hein, Cris? A pergunta é se a gente tem fita, né, que liga direto na rede. Quem fez essa pergunta foi o Cristiano, eletricista. Perfeito, gente. Temos sim fita que liga direto na rede de alimentação. A única questão essa fita que a gente tem e vai direto na rede, não é que não dá para usar, você pode utilizar no perfil, mas ela tem um espaçamento um pouquinho maior entre os LEDs, então existe o risco de marcar, tá? Se for no perfil duplo, que tem uma distância boa entre a fita e a lente, vai ficar perfeita, até porque a lente ajuda também nessa distribuição de luz. Mas como essa fita é IP65, ela pode ser usada também sozinha. Você pode utilizá-la até, se você quiser, sem a utilização do perfil de LED. Ai, que legal, Cris. A nossa fita IP65, então, ela tem conexão direta na rede. Isso mesmo. Excelente. Obrigada pela resposta. Obrigada, Cristiano, pela sua pergunta. Aqui, então, nós estamos nos encaminhando para a reta final. Eu tenho mais uma pergunta que eu sempre recebo do pessoal, Cris, porque é uma dúvida gigantesca. Não é sobre fonte nem nada. Voltando aqui para as fitas, como que a gente instala as nossas fitas nos perfis. E também como que a gente instala essa fita no perfil flexível. Perfeito. Bom, o primeiro ponto é o seguinte, né? As nossas fitas aqui, elas são coladas, né? Elas são adesivas. Eu vou tirar aqui apenas para vocês... Elas são autoadesivas, então, Cris? Isso, exatamente. Então, eu vou tirar aqui apenas para vocês verem. Eu não vou colar ela de volta e já vou explicar o porquê. Mas aqui, você consegue tirar. Ela é autoadesiva. Ela tem uma dupla face bem resistente. Então, você consegue fazer a fixação dela com bastante pressão. Só que nós não recomendamos você fazer isso como eu estou fazendo aqui com a mão. Tá? Eu estou até cuidando para não encostar em cima do LED, né? O ideal é utilizar uma ferramenta específica para isso. Por quê? Porque se eu ficar encostando com o dedo em cima do LED, eu posso gerar dois problemas. Primeiro, a pressão da minha mão em cima do LED pode acabar danificando uma solda ou danificando o próprio componente, rachando, quebrando o componente.
e a gordura na nossa mão. Todo mundo tem um pouco de gordura na mão, sim, né? Quando você normal. coloca a mão no vidro, fica a marca do dedo lá. Ali é a gordura dos dedos. Essa gordura da mão modifica a temperatura do LED e pode fazer com que ele se queime ao longo do tempo. Então a gente sempre recomenda não colocar a mão diretamente, principalmente se você for utilizar por muito tempo essa fita de LED. Legal, Cris, legal. Então é uma forma até de manter a qualidade da sua fita, gente. Isso então mesmo. não coloquem a mão no momento da instalação. Limpem bem o local, Isso, deixem ele exatamente. com bastante aderência. A fita é autoadesiva e usem ferramentas adequadas para não ter Isso. contato da pele com a fita, Isso. com os LEDs. Uma coisa bem importante é isso, tá? Você utilizar um pano com álcool, algo desse tipo, fazer uma limpeza, deixar bem seco o Sim. local, não ter nenhuma poeira. A gente sabe que instalação elétrica, Em ainda obra mais é difícil, quando você fala né? de gesso, coisa do tipo, sempre tem muita poeira, muito farelo. Então, fazer uma boa limpeza, uma boa higienização do local antes de aplicar a fita para ela ficar bem fixada. Tá? Ótimo, Cris. E E no flexível? Quando a gente fala da flexível, a flexível é muito mais fácil, tá? Porque a flexível ela tem dentro dela aqui uma calha Vamos onde você mostrar pro pode pessoal. passar a fita de LED por dentro dela. Então essa calha aqui já permite que é feita justamente, vocês podem notar que tem duas lentes aqui. Então basta você colocar a fita de LED aqui dentro e passar ela aqui por dentro. No perfil, esse perfil flexível acompanha um barbante aqui por dentro que você pode Que é um passa-fio, amarrar, assim, prender. né? Exatamente, igual um passa-fio onde você pode Legal. amarrar, prender a fita de LED e puxar para fazer a instalação. Então você não precisa colar porque ela já se direciona aqui por dentro mesmo do Ótimo. perfil. Excelente, Cris. Obrigada por me responder essa dúvida. Eu fiquei sabendo que tem mais uma dúvida de eletricista na nossa live e eu vou fazer questão de responder, porque a participação dos nossos colegas eletricistas é fundamental para o nosso trabalho. Então, bora responder eles? Com certeza. Pri, você consegue ler pra gente aqui pra gente poder responder? No caso dessa fita de LED, se for de um tamanho maior de 15 metros, a alimentação seria em cada ponta, então? Olha, ou em cada ponta, ou nesse caso, como a gente está falando de uma metragem ainda maior, a gente fala de seccionamento. Ou seja, você pegar uma fonte para cada 5 ou 10 metros e fazer alimentações intermediárias. Né? Por quê? Eu já estou falando de uma metragem ainda maior, 15 metros, 20 metros. Eu vou colocar uma fonte em cada ponta, mas lá no meio eu posso ainda ter uma queda de tensão. Então, por garantia, a gente sempre recomenda a cada 5, 10 metros. Não tem um padrão, mas se você tiver espaço para colocar uma alimentação intermediária, ajuda a manter a alimentação uniforme por todo o segmento. Se eu fosse ser mais direto, a cada 5 metros você coloca uma fonte pequena de alimentação, se a gente for falar de uma alimentação muito longa. Como 15, essa, 20 né? metros. Como exatamente. essa. Se Isso. fosse uma única de 10 metros, como você deu o exemplo, poderíamos fazer o circuito fechado, poderíamos Pode, colocar em cada exatamente. ponto. Mas como a gente está falando de mais que 10 metros, então essa é a indicação. Exatamente. Interseccionar algumas ligações a cada 5 metros para facilitar. Isso. Ou levar uma alimentação para cada segmento, né? Você vai fazer um retângulo, por exemplo, gigante. Então você leva uma alimentação para a primeira parte, uma alimentação para a segunda parte e assim sucessivamente. Legal. E também garante mais uniformidade de luz. Perfeito, perfeito. Tá, só falando que foi a Elétrica Irima, de Taboão da Serra, que fez essa pergunta. Ai, que legal! Obrigado. Bom dia, Tabuão! Que coisa boa ter você aqui. Obrigada mesmo pela tua pergunta, tá? Gente, mais uma pergunta? Tem. Então bora. Bora que a gente tem 2 minutinhos de live. Tem o Adriano, ele está perguntando qual é a ferramenta que utiliza para fixar o LED. Ah, legal. É uma ferramenta bem específica e bem recente, tá? A gente deve ter um conteúdo também falando sobre isso muito em breve, tá? Que é uma ferramenta, a gente não tem ela aqui. A gente procurou até, mas aqui na nossa região ainda não tem. Então ela é bem recente. Que é uma ferramenta que ela é tipo um rolo que você passa por cima da fita. Então você pressiona a fita, mas sem passar por cima dos LEDs. Apenas nas laterais. É uma ferramenta bem específica. Se você procurar, por exemplo, no Google, ferramenta para fixação de fita de LED, você consegue encontrar. É bem fácil de achar, mas não tão fácil de comprar na região, tá? Sim, dependendo de onde estiver, né? Mas então aqui, depois da live, a gente deixa nos nossos stories, tá? Então depois da nossa live, a gente vai deixar uma imagem para o pessoal conseguir se localizar para procurar na loja mais próxima. Combinado, Adriano? Obrigada pela tua pergunta. Cris, precisamos encerrar porque o nosso tempo já deu. Conforme combinado, são 30 minutos de conteúdo toda segunda-feira, às aí. 7h30 da manhã, para a gente poder ter a semana aí iluminada.
E para a próxima semana, a gente vai trazer um conteúdo muito relevante. Como vocês já sabem, a Blumenau Iluminação é uma das marcas brasileiras com o maior portfólio, com o maior mix de painéis de LED. E tem muita dúvida sobre esse assunto. Muita gente que acha que uma coisa é boa e não é. Muita gente que confia em coisas que não é verdade. Então a gente vai estar aqui segunda-feira que vem, às 7h30 da manhã, tirando todas as dúvidas sobre esse produto. Perfeito. Borda preta, borda branca, luz infinita, tudo, gente, que vocês precisarem saber sobre esse assunto. Então eu conto muito com a presença de cada um de vocês. Mais uma vez, agradeço a participação do Christian, Muito que obrigado. estava aqui cedinho tomando um café conosco para a gente poder participar dessa live. Obrigada a vocês de todo o Brasil que fizeram parte disso, porque com a Blumenau Iluminação, vocês já sabem, se tem luz, tem gente. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Até a próxima.